Quando nós procuramos entender Francisco de Assis, não dá para desvincular a sua pessoa e a sua vida da Boa Nova. Ele é realmente uma expressão viva, coerente da vivência e da prática diária do Evangelho. E nós temos que partir de um princípio muito importante. Francisco de Assis, e mesmo a sua mais próxima seguidora, Clara de Assis, nos ensinaram uma verdade muito grande: não basta segui-lo e imitá-lo, sim. Hoje, religiões e espiritualidades falam muito do segmento da imitação. E eles mostraram para nós que não basta seguir o Senhor, tem que se apaixonar. Então tem que se enamorar pela pessoa, porque para Francisco de Assis o Evangelho não é um texto, é alguém. Então é um diálogo com o amado, a tal ponto que ele tem uma afirmação expressiva quando ele diz: preguem o Evangelho, mas se precisar, use palavras. Então o Evangelho é uma identidade, porque o Evangelho é uma fonte, um código de transformação do humano. E o que melhor se pode oferecer para a humanidade é o humano, o mundo e as estruturas transformadas. E esse é o sonho que está na base de todo o projeto do Evangelho, que é o reino de Deus. Instaurar no mundo o reino adorável do Pai Celeste, que é o mundo e a humanidade transformada. Francisco captou muito bem isso. E é o que melhor realmente se pode oferecer para a humanidade, é esse mundo melhor. Então Francisco é conhecido como o santo da pobreza, mas isso entrou mais culturalmente. Nós podemos dizer que ele é o santo da obediência, porque a palavra obediência é uma palavra belíssima, né? Ob, do latim, significa abrir todos os sentidos para captar o valor maior. Ob, audir, estar na audiência do valor maior. Ele entendeu que o maior valor de sua vida estava em ser obediente ao Evangelho, obedecer uma grande convocação, obedecer uma grande inspiração. Então ele fez uma fusão de vontades. Ele percebeu que o Evangelho era a vontade do Senhor Jesus e ele une com a sua vontade. Então Francisco passa a ser o quê? A paixão da vontade, a paixão de um querer, e por isso ele faz a palavra aquilo que João diz: o verbo se fez carne, o logos, a comunicação divina se encarnou, tomou corpo, é corporeidade. Então Francisco realmente se identifica demais com a palavra. Então para ele o Evangelho é realmente o nascido da palavra, a encarnação da palavra. Eu já li obras espíritas que colocam ele como realmente a reencarnação de João Evangelista. Temos que ter uma grande reverência por essa proposta, porque João Evangelista foi o que mais captou a intimidade do Senhor e consequentemente criou essa proximidade tão grande com a palavra, a tal ponto de escrever o Evangelho que escreveu. Então eu olho o Francisco mais ligado ao Evangelho de João, porque para ele realmente é preciso encostar no coração de Deus, vibrar com a sua palavra. Além disso, Francisco faz parte da bela tradição medieval dos códigos. O Código da Cavalaria medieval influenciou muito a sua juventude. É um código de valores, de princípios. E ele entendeu muito bem que a pessoa não vale pelo que ela acumula de material, ela vale pelas virtudes que tem, pelos princípios que tem, pelos propósitos que tem. Então ele que tinha um sonho, que também era o sonho de seu pai, o sonho de toda a juventude da época, a seguir o Código da Cavalaria com todos os seus valores, ele agora se torna um novo cavaleiro com um novo código, que é a partir do Código do Evangelho. Ele vai perceber que ali está realmente os vestígios, as pegadas mais concretas que vai dar rumo à sua vida. Outra questão muito importante é que o encontro dele com o Evangelho se dá também na pessoa. Em primeiro lugar, pela
tradição dos arquivos históricos medievais, o primeiro encontro que ele tem com o Evangelho como texto foi na prisão em Perugia. E certamente uns dizem que foi através de Pedro Valdo, não podemos dizer quem, mas ele estava preso também ali, não só por uma questão da guerra entre Assis e Perugia, no qual os assisienses foram derrotados e ele experimentou por mais de um ano a prisão, mas também lá estavam os hereges, porque naquele período do século XIII a psicose da heresia colocou muita gente na prisão e na fogueira, né, e na condenação. E dentro desta prisão alguém teria passado para ele o texto em vernáculo do Evangelho dos Salmos, que vai nortear também todos os escritos, as suas cartas e as suas preces. Porque o melhor modo da gente perceber quem é a pessoa não é por uma biografia ou por uma legenda escrita, mas pelo que ele fez como prece e o que ele escreveu como cartas. E as preces e as cartas de Francisco revelam a forte influência do Evangelho em sua vida. Então é muito interessante perceber que o Evangelho foi, para ele, primeiro um encontro pela primeira vez com o Evangelho com a língua vernácula, escrita em romanço, que era a língua popular da época e que era uma língua marginal, porque a língua oficial já tinha sido imposta pelo Império Romano desde a Antiguidade até o século XIV e XV, ali na região de Assis, era o latim. Além disso, a palavra de Deus era restrita ao Papa, aos bispos e a alguns sacerdotes. Então era considerada heresia o leigo ter na mão a palavra. Francisco não precisou ter a palavra na mão. A palavra vai atravessar o seu coração. Ele é uma pessoa atravessada pelo Evangelho. O Evangelho está como fonte em sua vida. E é muito interessante. Eu acredito realmente que o primeiro grande encontro dele foi na prisão. Porque se existe um ideal, não há grade que prenda. Então, a partir do momento que ele está na prisão, ele começa a encontrar um sentido para a vida dele. Ele vai codificar a vida dele a partir do valor maior. Por isso ele é um obediente à palavra. Ao olhar o Evangelho, ele começa a buscar quem é esse Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Pai revelado no Evangelho? E a coisa que ele mais descobre é que Jesus é a expressão mais despojada e desapropriada de um Deus. A tal ponto que em 1221 ele vai montar em Grécia, quer dizer, 20 anos após a conversão, ele vai plastificar e visualizar pela primeira vez na história o presépio. Porque Francisco é um apaixonado pela encarnação. Então, encarnar-se significa morar junto, ser carne da mesma carne, aquilo que o Quintana diz, né? A alma muda de casa quando se ama. Né? E aquilo que o Isaac Magese também, num poema que corre pelo mundo do Facebook, né? Isaac Magese começa um diálogo dizendo, num pequeno poema chamado Simbiose, diz assim: você me pergunta, quer casar comigo? E eu respondo, se eu fizer uma casa, você vem morar em mim? Então, para Francisco, o Evangelho passa a ser um lugar. É um lugar. A tal ponto que em 1205, quando ele vai à Capela de São Damião e ele sente uma inspiração, quando o crucifixo lhe falou, não significa se abriu a boca como um ventríloco, mas foi a escuta de uma inspiração, ele estava num momento de grande enigma, de grande dificuldade, de um processo de mudança em sua vida. E ele escuta a inspiração dizendo: Francisco, reconstrói a minha casa. E a primeira casa que ele reconstrói é o ethos, a moradia do ser, a sua interioridade, a sua vida, a sua intimidade com o Senhor. E na reconstrução da casa vai ser muito importante a ética, porque a ética é a moradia dos valores. Então, por isso, para Francisco, o Evangelho é a casa a ser reconstruída. Porque o Evangelho vai mostrar para ele aquilo que Jesus fez, recolocar o humano novamente em pé. Porque se a gente olhar no Evangelho, a prática de Jesus é sempre essa: Talita cum, menina, levanta, vem para o meio, toma o teu leito, anda. Jesus retoma no Evangelho a beleza e a dignidade do projeto humano, que é o Homo erectus. O humano nasceu
para estar em pé, não para rastejar. Então Francisco também entende que reconstruir a casa, a primeira casa a ser reconstruída é o ethos, a ética, a moradia do ser, a moradia dos valores, depois o oikos, a moradia do cosmos, da existência. E o Evangelho tem isso tudo. Se nós olharmos bem, o Evangelho é o confronto com o eu, né? O eu que tem que ser realmente edificado e transformado. Todo o comportamento que ele coloca a partir das virtudes, né? Desde o sermão da montanha a todos os detalhes. E o Evangelho também é o andar do Senhor pelo chão da terra dos humanos, a tal ponto que Jesus usa o cosmos para a pregação. Lírios do campo, aves do céu, o mar, as parábolas sempre voltadas para o oikos, né? Então Francisco é a grande síntese de amor do ethos, da ética e do oikos a partir da inspiração do Evangelho. E com isso ele reconstrói a casa do coração, a casa dos valores e a casa do mundo. E que hoje o Papa Francisco retoma, colocando isso como casa comum. Então Francisco fez, a partir do Evangelho, o mundo como nossa casa e nossa causa. Então é o Evangelho que o inspira a ser hoje o santo que ele é, o santo da ecologia. Não porque ele era amigo dos passarinhos, mas porque a ecologia de Francisco significa pisar o chão da estrada. Ele é um itinerante. O Evangelho também foi escrito na poeira das estradas da Palestina. E, então isso é muito importante para nós. Outro aspecto muito importante é que para Francisco o Evangelho não pode ser um texto apenas inspirador e bonito das grandes tradições de textos sagrados. Ele é o texto do convertido. E conversão, para Francisco, não é apenas a metanoia grega, mudar de mentalidade. A conversão de Francisco é completa, ele mudou de lugar. Essa é a conversão mais difícil, porque a encarnação mostrou para ele que Deus mudou de lugar. O Evangelho mostra como Deus vem tomar forma na nossa forma. Então, para Francisco, mesmo para sua companheira Clara de Assis, a Sagrada Escritura e o Evangelho só tem um sentido, porque às vezes nós usamos os textos sagrados até para falar, para pregar, e queremos até colocá-los para transformar a vida das pessoas. Para Francisco e para Clara de Assis, o Evangelho só tem uma única finalidade: mostrar o quanto Deus se humanizou, quanto Deus é profundamente humano. Então, para ele, o Evangelho é a humanização de um Deus, consequentemente a divinização do humano. E então isso é muito importante. Agora, para isso tem que mudar de lugar, e é o que ele fez. A partir do momento que o Evangelho entra na vida dele, ele muda de lugar. Ele é filho de Pedro Bernardone. Pedro Bernardone é o homem mais rico de Assis, porque é dono de uma tinturaria e de uma loja que vendia tecidos. Isso é muito importante, porque a veste, no período medieval, sobretudo no século XIII, determinava o status social. E a cor da veste também determinava a estratificação social. Se pertencia à alta nobreza, à baixa nobreza, aos cidadãos em geral e aos que estavam abaixo dessa linha, que eram os camponeses, os pobres e os doentes. Então o pai de Francisco se enriqueceu muito porque era um mercador e passa a ser da família dos novos ricos de Assis. Não era ainda a alta nobreza. E é muito interessante que da família mais rica de Assis sai a pessoa mais desapegada e desapropriada que a história conhece depois de Jesus. Clara de Assis, o pai dela, o Feducci Favarone, que morava em Assis, tinha um palácio no centro da cidade, um castelo no campo, era o homem mais poderoso de toda a Úmbria, porque era mercador de armas. Inclusive, vendeu armas para o Papa Inocêncio III, que vai fazer a cruzada contra os cátaros e matou 10 mil. Quer dizer, como é que pode, né? A lógica de Deus não é a lógica humana. Das duas famílias mais potentes, de Assis e da Úmbria, saem os dois mais desapegados da história. E por isso que eles são conhecidos como pobres. Agora, colocar a identidade franciscana na pobreza hoje é uma ousadia, porque nós, frades, e mesmo
o mundo feminino franciscano religioso não é mais pobre, nunca foi. Os únicos pobres na história é Clara e Francisco, porque para eles realmente a identificação com Jesus era uma identificação de esponsalício, de mística nupcial. Eles casaram com o projeto de vida do Senhor. Então, quando Francisco vai olhar o Evangelho, ele começa a olhar o quê? O quanto esse Deus é desapegado e pobre. Então, ele vai escolher uma virtude, porque para ele também, virtude é como o Evangelho, não é uma palavra vigorosa e forte que vai influenciar a sua vida. Mas virtude tem que ser realmente uma identidade. E ao olhar todo o Evangelho, ele descobre que a grande virtude que caracteriza o Jesus do Evangelho é a pobreza. O que ele faz? Ele é um homem. Então ele faz uma transposição psicológica, afetiva e espiritual. Ele transforma a virtude de Jesus em alguém e chama Senhora Dama Pobreza e casa com ela. Então é isso que é importante, quer dizer, não basta ter um projeto, eu preciso realmente esposar esse projeto. Porque também naquele momento da mística medieval existe a expressão spons. Spons significa assumir em vista de uma profunda união. Spons é o radical que está dentro de resposta, que está dentro de responsabilidade, que está dentro de esponsal. Você assume a mística de uma relação, a mística de um projeto, a mística de uma existência. Então, ele casa com o Evangelho. Então, isso é muito importante. E Clara, que é uma mulher, também faz uma transposição afetiva, psicológica e espiritual. Ela casa com o esposo e com o espelho. A mística de Clara é o espelho. Quando ela olha no espelho, ela vê o Evangelho. Ela não vê mais ela mesma. Ela começa a olhar a palavra. Então, para isso é muito importante. Então, a partir do Evangelho, nasce em Assis um movimento de amor. Depois, muito mais tarde, que se transformou em ordem. Mas o que aconteceu em Assis, a partir de 1201, com a atuação de Francisco, e depois com Clara, tempo depois, é uma revolução evangélica, uma revolução de uma vivência real e concreta do Evangelho como definição de um projeto de vida. E isso espalhou para o mundo. Então Francisco é realmente o Evangelho vivente. Ele e a palavra formam uma fusão de desejo. Tanto assim que duas frases são motivos condutores na sua vida e que ele repetia muitas vezes. Porque quando ele vai colocar lá o dedo no Evangelho, para descobrir o que o Evangelho tem para dizer para ele, ele vai dizer: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. Essa é uma frase que ele repete muito: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração. O segundo momento de sua vida, ele bota na regra, coloca na regra, Clara também, e ele insiste muito para os frades: é preciso buscar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. E aonde está a concretude do Espírito do Senhor? No Evangelho. Então ele vai fazer do Evangelho o maior motivo condutor de sua vida a partir de fundir vontades. Porque o Evangelho, mais do que palavra, é a expressão do desejo. Infelizmente, religiões, não digo as espiritualidades, mas as religiões suprimiram da nossa educação, da nossa formação, a palavra desejo, porque ela olha o desejo como libido, quando o desejo é a dimensão fecundante da nossa vida. Nós somos concebidos pelo desejo. E porque o desejo é a orientação mais íntima do coração. E quando o desejo do humano e o desejo divino se encontram, o que nasce daí só pode ser Emmanuel, só pode ser Deus conosco. Por isso, o Evangelho de Lucas, o que diz Maria? Faça-se em mim a sua vontade. E Francisco, o tempo todo, ele vai dizer isso: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo. Então, o Evangelho é o desejo de Deus sobre nós. E Francisco captou muito isso. Agora, ele, na sua época, vivia aquilo que nós vivemos hoje como pós-modernos e filhos do consumo. Nós vivemos de necessidades. Acumulamos necessidades. E esquecemos a prazerosidade da vida, que é deixar-se conduzir pelos desejos.
esse grande encontro entre os desejos da divindade e da humanidade. E por isso que ele faz sempre, a partir do Evangelho, o filtro das suas escolhas, como São Paulo. Tanto assim que ele usa uma frase de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Então, tudo o que ele fazia, ele ia olhar a partir do Evangelho. Então, isso é a sua conversão, que é o retorno ao seu desejo, o retorno ao melhor lugar, ao melhor caminho. Então, nós não podemos olhar o Evangelho se não for realmente o texto verdadeiro da conversão, que é o retorno ao melhor de nós, ao melhor do mundo, ao melhor da vida, ao melhor de todos os valores. Também, voltando ao Evangelho, Francisco começa a colocar a grande trilogia da sua existência, que é o Cristo do presépio, o Cristo da Eucaristia e o Cristo da cruz. Mas ele não começou pelo presépio. O presépio vai vir no final. Ele começa pela cruz, aonde o amor é capaz de chegar. O grande encontro dele foi com a cruz de São Damião, que era um crucifixo bizantino que ele encontra nas ruínas de São Damião. Quando ele chega em São Damião, para ali permanecer, ele já rodeava São Damião desde 1201, porque a gente pensa que o processo de conversão dele foi de um dia para o outro. Quando a gente lê a legenda não tem grandes preocupações cronológicas, mas foram 7 anos. Ele começa muito antes. Quando ele chega em 1205, em São Damião, lá ele encontra a única coisa inteira entre ruínas é o crucifixo de São Damião. Sempre existe algo em pé em meio a desmoronamentos, né? E ele percebe que a sociedade da época está desmoronada, a eclesiologia da época sem dúvida está desmoronada, porque a eclesiologia é diferente de igreja. A eclesiologia é o modo como a igreja é conduzida. A igreja é o reino, a inspiração. O projeto de Jesus era o reino. Como era um reino que atingia a humanidade, passa a ser eclésia, né? Uma universalidade. Mas a eclesiologia é o modo como ela é conduzida. A igreja pode ser santa, a eclesiologia nem sempre, porque ela é humana. E como humana ela está cheia de erros. Na época de Francisco ela tinha se afastado completamente do Evangelho. Francisco não sai da estrutura da eclesiologia. Ele é ousado. Ele pega o Evangelho e leva para dentro de onde ele devia estar. Então ele vai viver o Evangelho dentro da estrutura da igreja. Ele não saiu dela. E por isso mesmo ele conseguiu não ser considerado um herético. Porque em 1209 ele vai ao Papa Inocêncio III levar a sua primeira forma de vida, que é a proto-regra da nossa vida franciscana. Essa forma de vida não é nada mais, nada menos que textos do Evangelho que ele copiou. Desapareceu. Nós não temos, não sabemos se queimaram, se perdeu, se sumiu. Nós temos depois uma regra não bulada, que é uma regra que não recebeu a bula papal, que é de 1221, depois de 1223 nós temos a regra aprovada pelo Papa. Então olha só, 1209, 1221, 1223 é um caminho. Só que quando ele chega ao Papa Inocêncio III, ele leva textos do Evangelho e fala assim: essa é a regra que eu quero viver. O Papa não pode aprovar, porque não tem o dedo do canonista. Mas o Papa não pode desaprovar. Como é que você vai desaprovar a palavra de Deus, o Evangelho? Então o Papa não aprova, mas dá a bênção. Francisco entendeu essa bênção como uma aprovação. E de 1209 até 1221, ele viveu o Evangelho. Pura e radicalmente o Evangelho. E a regra não bulada, que é 1221, é totalmente baseada na inspiração do Evangelho. A regra bulada de 1223 já tem bem claro o dedo do canonista, que inclusive enxugou a regra não bulada, que tem 23 capítulos e é de uma expressividade original, originante muito grande. Então esse é um projeto. Ele pega o Evangelho e recoloca onde ele devia estar, que é na igreja, que estava afastada muito do Evangelho. Inclusive tem uma crônica de Jacques de Vitry, que está na nova versão das fontes franciscanas, mas tanto a versão italiana como a espanhola, a alemã, eles não colocam a primeira parte. Pode ser que também tenha desaparecido, mas existe essa primeira parte, onde Jacques de Vitry começa a crônica dizendo assim:
preocupados com reinos e reis, a igreja estava longe do Evangelho. Isso eles não colocam. E aí ele começa a falar da ordem, né? Da ordem, como Francisco começa então a devolver o Evangelho para onde ele devia estar. Mas ele não fez nenhuma contestação, ele simplesmente foi lá, né? Então o Evangelho, para Francisco e na sua vida, é uma denúncia profética, porque ele vai recolocar novamente a igreja na sua verdade. Eu sou um estudioso do franciscanismo e as grandes fontes de estudos históricos críticos do franciscanismo são de autores protestantes. Aqui, junto à Universidade de Bragança, nós publicamos pela primeira vez em língua portuguesa a vida de São Francisco de Paul Sabatier, que foi realmente o criador dos estudos históricos críticos de São Francisco. Quando ele, em 1893, ele lança essa sua obra-prima. E Paul Sabatier também ajudou a descobrir muitos textos, o Espelho da Perfeição, todo o corpo leonino, o conjunto de legendas atribuídas a Frei Leão. Então ele é muito importante. E por que os protestantes têm um grande amor a São Francisco? Porque eles consideram ele o verdadeiro Lutero, o reformador. Porque se Lutero tivesse feito como Francisco, não haveria o cisma. Ele não precisava ter saído, mas ele saiu, né? Nós temos que respeitar a decisão dele, e foi muito importante porque a reforma já estava acontecendo, com os movimentos penitenciais, com o próprio São Francisco. Então Lutero vai concretizar um caminho histórico que já estava acontecendo. Então Francisco é um reformador eclesial, mas a partir do Evangelho. Essa é a questão. Ele não está preocupado com doutrinas. Aliás, Francisco nunca se preocupou com dogmas e doutrinas. Para ele, o Evangelho não é dogma nem doutrina, é um caminho. Um caminho que tem que ser feito. Um caminho que tem que ser feito. E esse caminho ele fez de um modo muito concreto. E o Evangelho foram os passos, as setas indicativas desse caminho de um modo mais seguro. Então ele ancorou a vida, não só dele, mas da fraternidade primitiva e da ordem no Evangelho. Por isso, toda a regra franciscana, tanto as originais e depois aquelas que a regra que inspira todas as regras da multiplicidade de famílias franciscanas que existem, começam sempre do mesmo modo. A vida e a regra dos irmãos e irmãs menores é esta: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto importante é que Francisco tem uma visão muito própria daquilo que hoje a estrutura de vida religiosa entende. A estrutura de vida religiosa baseia o Evangelho a partir dos conselhos evangélicos, né? Os 3 conselhos: pobreza, obediência e castidade. O Evangelho é uma multiplicidade de conselhos. Isso Francisco sabia muito bem. Ele tem infinitos, milhares de conselhos. Só que a estrutura teológica da vida religiosa reduziu a esses 3. Está certo que esses 3 contêm todos, né? Mas Francisco preferiu viver o Evangelho no seu todo. E aí ele vai, na fluência de sua vida, mostrar os conselhos evangélicos de um modo diferente, até mais flexível e mais rico do que a própria teologia da vida religiosa trouxe através dos tempos. Primeiro porque realmente ele vai abraçar a pobreza. Mas para ele não existe pobreza, existe o Cristo pobre. O Cristo pobre do Evangelho, porque Francisco trabalha em cima de modelo vivo. Quem tem modelo vivo tem referência, que tem referência tem futuro. Então ele sabia muito bem para onde ele estava indo. E também porque ele tem uma forte influência da mística de Bernardo de Claraval, que dizia que nós fomos, durante a vida, beijados por Deus, e que Deus nos dá 3 grandes beijos. O primeiro beijo é o beijo da criação, da natureza, de suas obras. Quando nós amanhecemos, nós somos beijados pelo vento, ar, nuvem, tempo, sol, tudo. A beleza esparramada de Deus
na sua obra são os beijos de Deus em nós através da sua criação. Francisco é fascinado pela natureza. Outro beijo é a encarnação, porque o amor sempre toma forma num corpo. E a encarnação é o modo como Deus tomou a forma da humanidade. Então Bernardo Claraval dizia: esse é o segundo beijo de Deus. E o terceiro beijo é o sopro, a inspiração, pneuma, do que nós estamos cheios, ruar, o hálito, espíritos, que é escutar o ritmo do próprio sopro. E Francisco captou muito bem isso. Então, para ele, o Evangelho é um beijo de Deus sobre nós. Ele não vai dizer isso, mas ele faz. Porque antes dele abraçar o crucifixo de São Damião, isso foi em 1205, entre 1202 e 1203, ele abraça e beija o leproso. O encontro com o leproso é um encontro com a humanidade em ruínas. Ele, como um bom medieval, detestava a ruína. As cidades medievais, que vocês devem conhecer bem, elas são compactas. O medieval preenche todo o vazio. E qualquer muralha de uma cidade que caísse, eles se uniam para reconstruir. Porque ruína, para eles, significava perder a vitalidade, perder a história, a decadência. Então, quando Francisco vai reconstruir São Damião, aquilo não é só uma metáfora. Ele calijou realmente as mãos, mas ele vai reconstruir ele mesmo. Reconstruir a vida, a sociedade da época, a eclesiologia da época, os projetos da época. Mas a primeira proposta realmente é passar de novo para a humanidade esse beijo, que é o sopro de uma inspiração, a partir da reconstrução do humano, a reconstrução da experiência de Deus e a reconstrução do mundo. Então, quando a gente olha o Evangelho não é nada mais, nada menos do que isso. É o sopro de uma inspiração sobre nós para nos preencher de algo muito grande, para dar um suporte para a nossa existência. Isso os gregos chamavam de pneuma. É também o hálito sagrado de um toque de Deus sobre a nossa vida de um modo muito próximo, porque a palavra é um sopro, né? E a gente sabe que pelo Gênesis a palavra é criadora. Deus disse e tudo foi feito, e o Espírito pairava sobre as águas, né? E o Evangelho é Espíritos, porque é escutar o ritmo do próprio sopro como inspiração, trazer para dentro, inspiração, soltar para fora, suando as boas obras, e a transpiração, que o Evangelho tem que sair pelos poros, né? Então, para Francisco, o Evangelho passa a ser essa verdade. E nesse aspecto, realmente, ele vai realizar. Então, o beijo do leproso é a maior prova que ele mudou de lugar. Porque ele vai abraçar aquilo que todo mundo tinha nojo. Mas ele refaz a experiência do Senhor, que estava muito próximo aos coxos, aos paralíticos, aos cegos, aqueles que tinham pedido o seu espaço. Outro aspecto importante também é que Francisco, quando escutava a palavra, ele transformava essa palavra como que numa paisagem, né? Pintava um quadro existencial. Então, ele olhou que a confluência toda do Evangelho estava no fato de que esse Deus foi capaz de sofrer por amor, né? Tanto assim que a mística franciscana diz que quem muito ama, mais sofre, mas quem mais sofre porque muito ama, mais salva. E por isso que ele começa pela cruz, né? E se a gente olhar bem, o término do Evangelho é muito mais importante e muito mais detalhado do que o seu início. A gente vai procurar detalhes sobre o nascimento de Jesus, a gente encontra muito pouco. Mas, por outro lado, a paixão de Cristo é relatada como realmente um processo jurídico extremamente grandioso, com testemunha de acusação, de defesa, com julgamento, condenação. É uma obra jurídica completa, né? É a parte mais longa e completa, é a paixão. Francisco começa por aí. A identificação dele com Jesus é com Jesus crucificado. Quer dizer, aonde um Deus é capaz de chegar.
a grandeza e a onipotência de um Deus é capaz de sofrer essa humilhação. E por isso ele vai também se apaixonar pela morte, pela irmã morte, porque ele vai entender que a cruz não é um fim, mas é uma fonte. Que sofrer com sentido determina toda uma dinâmica da existência. E ele não faz um sofrimento masoquista, mas faz um sofrimento de devolver para a humanidade os salos, o sadio da existência. E salos é sanar, curar, cuidar, salvar, é saúde. Né? E saúde não é ausência de sintoma, mas fazer o que o coração e o corpo está pedindo. Francisco sempre fez o que o coração pediu. Nem sempre que o corpo pediu, porque ele foi um penitente, mas ele fez valer o coração. Então, o grande encantamento que ele tem pela paixão. O segundo aspecto que eu dizia é a Eucaristia. A palavra Eucaristia é grega, né? Eucaristós significa a ação de graças pela bela graça que a vida é. Então, nós entendemos hoje a Eucaristia como missa, como comunhão. Isso faz parte do rito. A Eucaristia é realmente a ação de graças por nós estarmos num projeto existencial de vida. E cada dia agradecer. E claro que a paixão pelo pão e pelo vinho, isso é natural, porque desde que existe história, pão e vinho nos acompanham. Afinal de contas, desde a era paleolítica já está registrada lá nas cavernas do humano primitivo que o primeiro cereal plantado foi o trigo. E o primeiro fruto plantado foi a vinha que deu a uva. Então, desde que existe história, pão e vinho nos acompanham. E se chegou na ceia, é dentro de uma dimensão celebrativa de um Deus preocupado em transformar a bela graça da vida. Então, isso é a Eucaristia. Então, Francisco é um homem encantado pela bela graça da vida. Então, o Cristo da cruz, o Cristo do altar, da Eucaristia, e o Cristo do presépio. O presépio é um encontro de mundos. Porque o presépio vai unir o quê? O mundo do divino, o mundo do humano, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal, o mundo sideral, né? Todo presépio ele é uma paisagem. Então, Francisco começa na cruz e vai terminar encenando o presépio, porque esse era o seu jeito. Ele é uma paisagem do Evangelho, porque a gente só se apaixona de uma paisagem bonita, diante do vazio ninguém se encanta. Né? Então, hoje nós ouvimos o Evangelho como texto, ou lemos como texto. Francisco mergulhava ali na paisagem, né, do Evangelho. Ele sentia aquilo, porque para ele não basta crer, ele precisa sentir, a tal ponto que na mística medieval, inclusive no Testamento, ele coloca uma frase belíssima, logo na primeira parágrafo do Testamento dele, ele fala assim: o Senhor me conduziu aos leprosos e eu tive misericórdia com eles, e o que antes me parecia amargo se tornou doce. Quando a gente escuta isso, para nós doce é que tem açúcar, estéril, glicose, sacarose, né? No mundo medieval, doce não significava isso, significava que está pleno de significado e sentido. O amargo é o contrário, o amargo é o vazio. Então, quando ele fala, o Senhor me conduziu, eu tive misericórdia com eles, e o que antes era amargo se tornou doce. Agora, doce significa sentir o gosto. Né? Sentir o gosto é a sabedoria, né? Que vem de saborear, de sabor. Então, o Evangelho é a sabedoria de Deus, é sentir o gosto de Deus. Acho que isso que é Francisco. Para ele, o Evangelho é um evento de doçura. E isso ele vai terminar mostrando onde isso mais se manifesta. Se a grandeza e a onipotência de um Deus é capaz de chegar ao madeiro de uma cruz, a grandeza e a onipotência de um Deus se esconde nas aparências de um pão e de um vinho, que ele chamava, que essa é a mais sublime humildade, a mais humilde sublimidade, se ele escreve isso. Então, a grandeza e a onipotência de um Deus se revela na fragilidade de uma criança. Então, é isso que é o caminho de Francisco. E onde ele vai ver isso? No Evangelho. Então, a cristologia de Francisco é perceber esse Deus, né? Grandioso na sua pequenez, né? Que o Evangelho mostra, e nessa pequenez a sua grandiosidade. Então, é por aí. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Alguns autores, como o próprio Inácio Larrañaga ou Jacques Le Goff, consideram que a Clara, Santa Clara, de início participou do movimento mesmo
né? E que depois a igreja, de certa maneira, enclausurou as mulheres. Como você conta essa coisa, a participação das mulheres no início do movimento franciscano? Clara faz parte do início porque ela não é, embora Tomás de Celano, o biógrafo de Francisco, disse que ela é a plantinha do pai, e muita gente olha assim, plantinha, não, é que ele quis dizer raiz da mesma árvore frondosa, né? Clara de Assis, o projeto original dela é seguir os passos de Francisco, vivendo o Evangelho na itinerância. Ela queria realmente viver com ele, ali numa fraternidade mista, como realmente eram as fraternidades originais franciscanas, que andavam pelo mundo. Eles eram peregrinos, forasteiros, eles não tinham convento, não tinham casa. Eles iam aonde realmente podiam reclinar a cabeça. Era esse o projeto original de Clara. Realmente, isso não foi possível, porque havia no século XIII no ar essa psicose da heresia, e a igreja tinha proibido os movimentos mistos. Primeiro porque a igreja não tinha dado muita força às beguinas, né, que eram aquelas mulheres que também, anterior a Clara e Francisco, já viviam nos beguinatos, e tinham essa ousadia de viver tudo isso que nós estamos falando aqui de modo real, dentro das casas, como um projeto leigo. Além disso, não podemos esquecer que Clara e Francisco são leigos. Para a eclesiologia da época era muito complicado, porque a igreja começou a perceber que devagarzinho aquele movimento que nasce em Assis vai aos poucos se transformando em ordem, porque Francisco em vida já tinha 5.000 seguidores. Então a igreja começa a perceber que aquilo vai ganhar corpo de ordem, e ela não permitia que leigos fundassem ordem. Agora, de repente, 2 leigos, né, e que vinham de estratificação social, de grande liderança, de grande influência em Assis, isso atraía a atenção. Mas, sobretudo, porque a igreja realmente não queria a convivência do masculino e o feminino dentro do mesmo espaço religioso. Então, Clara vai, em 1213, procurar Francisco na Porciúncula. Isso foi em março de 1213, dia 3 de março. Ela vai na Porciúncula procurá-lo. E ela quer ficar ali. E ele tem que levá-la às beneditinas, as monjas beneditinas que estavam em San Giovanni di Panzo, que era próxima ali a Assis. Lá ela fica 2 anos. E depois ela volta e ele entrega para ela São Damião. Tem alguns aspectos aí. Se nós olharmos a partir de uma hermenêutica franciscana, há uma lógica. São Damião é o nascido. A inspiração franciscana nasce aos pés de São Damião. Ele vai colocar Clara para cuidar a vida toda da inspiração. Então, Clara realmente é a dimensão feminina, a dimensão materna, a dimensão mais íntima da força franciscana, porque Francisco fundou 3 ordens, né? A primeira ordem, que somos nós, os frades, a segunda ordem, as claristas, e a terceira ordem, que são os leigos. Mas a segunda ordem não é ele que fundou sozinho, Clara é cofundadora com ele. E, de certa forma, Clara é a mãe das 3 ordens. Embora ela sempre viveu à sombra, escondida, ela é uma ilustre desconhecida. Mas ela vai ser realmente a eterna cuidadora da inspiração. É como aquela mãe que ficou na casa enquanto o pai saía para o mundo. Clara nunca saiu dos limites de Assis, mas é a padroeira da televisão. É impressionante isso, né? Porque quem vive concretamente o seu lugar torna-se necessariamente universal, né? Mas é uma verdade. Então, existe essa hermenêutica franciscana dizendo, olha, a segunda ordem realmente é a ordem mais forte, mais próxima à pobreza, mais próxima à obediência,
E Francisco realmente colocou Clara ali. Mas os historiadores falam simplesmente, Clara não quis ficar ali, a igreja a obrigou a ir para o mosteiro para que o movimento não fosse considerado herético. Então essa é uma questão. Mas eu comecei a falar antes, acabei não terminando, né? E talvez é aqui que entra a questão. Ele dizia que a vida religiosa fala de pobreza, obediência e castidade. Então Francisco começa a viver a pobreza a partir de ver como Deus é pobre, porque não é categoria econômica financeira. Francisco entendeu que a pobreza é a pobreza do Evangelho, que a coragem de ter tudo em comum. Esse é o pobre. Não é ter ou não ter, mas ter em comum. Né? E para ele, obediência não é simplesmente seguir ordens e leis, embora ele entrou no mundo das regras porque transformaram o movimento dele em ordem. Ele tinha que criar uma regra. Mas mesmo assim a regra dele é muito flexível, a de Clara também. Mas a obediência é vista como realmente escutar o valor maior. Se eu escuto o valor maior, eu não tenho dificuldade em até cumprir ordens e obedecer. Só que Francisco sempre chamou pobreza, ele não usava muito tempo pobreza, ele usava o sine próprio, que era sem nada de próprio, sem nenhuma propriedade, sem nenhuma apropriação. E a pobreza também é realmente colocar em comum tudo. O mais difícil é colocar em comum quem a gente é, o ego, colocar em comum as ideias, colocar em comum os projetos e o próprio bolso também. E obediência realmente foi a escuta do valor maior, que é o Evangelho. Francisco foi obediente ao Evangelho. A terceira realidade que a vida religiosa chama de castidade, ele chamava de pureza de coração. Ele não usava o termo castidade. Porque casto significa o puro, o transparente. Então a purita significa a fonte. Onde está a fonte da minha vida, da minha identidade? Né? E hoje a eclesiologia liga, e as pessoas também ligam muito a castidade à sexualidade. Não tem nada a ver. Porque o cristianismo não é a religião do sexto mandamento, é do primeiro, amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. E Francisco entendeu muito bem isso. Ele foi o santo do amor. Tanto assim que a frase mais expressiva dele está em Celano. Quando Celano, segunda Celano 193, ele coloca a frase mais linda de Francisco, quando ele diz: é preciso amar muito o amor daquele que muito nos amou. Então a pureza de coração é uma escolha de amor. Se nós espalhamos amor em tudo aquilo que nós fazemos, então aí nós estamos vivendo a castidade do Senhor Jesus. Porque Jesus foi o puro, o transparente, ele era o que ele era. Quando ele diz eu e o Pai somos um, e o Pai sempre se apresentou como Yahvé, né? Eu sou aquele que é, eu sou o que sou. E essa é a transparência, essa é a identidade. Então Clara e Francisco, eles começam a viver esse projeto. Então Clara, quando vai ao mosteiro, o mosteiro de Clara é muito diferente do que toda a dimensão monástica da época. Francisco, de certa forma, equilibrou a dimensão monástica com a itinerância, porque ele nunca queria que os frades fossem monges, mas ele criou eremitérios. O eremitério não era para ficar, era lugar para chegar, se abastecer e sair. Né? Mas Clara permaneceu. Ela permaneceu. Mas ela permaneceu para cuidar do ethos. Né? É tanto assim que eu estive no mosteiro em Assis uma vez como estudante, fazendo uma pesquisa que um professor da Universidade em Roma, onde eu estudava, pediu que fosse feita uma pesquisa em cima de uma única pergunta, que visitasse 5 mosteiros e perguntasse para quem atendesse lá, fosse o monge externo, o porteiro, quem atendesse, o abade ou a abadesa, e perguntasse o que é o mosteiro, e sentir a resposta a partir deles. Então eu fui em 4, e nos 4 mosteiros eu tive a resposta precisa, canônica. Né? Mosteiro é o lugar onde, através do silêncio, da oração, da contemplação e do trabalho, nós fazemos a nossa experiência de Deus. Eu fui em 4 mosteiros: beneditino, trapista, carmelita. Em todos esses mosteiros eu escutei essa resposta com precisão, com alegria e com muita convicção. Até que cheguei em Assis e fui ao proto-monastério, né? O primeiro mosteiro, que já não é mais São Damião, mas está no centro da cidade, junto à Basílica de Santa Clara. E quando eu cheguei lá,
a porteira me acolheu, a irmã externa, com muita alegria. Falou, mas a sua pergunta é tão grandiosa que quem tem que responder é a nossa madre. Eu dizia, não, você mesmo pode responder. Ela fala, não, é que nós, segundo a nossa grande tradição franciscana e clariana, nós não temos cargo de manto. Então nós não temos, a abadesa nossa não é abadesa, ela é irmã. Só que ela é a mãe de todas as irmãs. Então nós não escolhemos pelo intelecto, escolhemos pelo coração. Então ela é a melhor de nós, então ela vai responder. Ela foi chamar a amada, ela veio, sentou, ela não sabia qual era a pergunta. E ela falou, pois não, eu sei que você é um estudante, eu estava acompanhando de um outro estudante, falou, vocês vieram de Roma e vocês estão fazendo uma pesquisa de campo, isso eu estou sabendo, mas qual é a pergunta? E eu falei assim, irmã, o que é um mosteiro para uma Clarice? E ela respondeu, o mosteiro é o ventre, é o útero, o seio, onde cada dia nós geramos o Filho de Deus. Esse é o jeito franciscano e clariano. Ela não respondeu pelo canônico, ela respondeu pela experiência. Então isso é claro, né? Quer dizer, então quando Francisco a coloca no mosteiro, ela coloca de um modo diferente. Hoje as Clarissas continuam sendo ainda o lugar onde o movimento franciscano e clariano é gerado na sua fonte mais expressiva e mais natural. Então isso é importante para nós. Mas realmente eu acho que os historiadores têm razão. Houve uma intervenção da igreja para que não houvesse a heresia. E Francisco simplesmente ficou tranquilo diante disso. Ele nunca bateu de frente. Tem um momento no Testamento que ele fala assim, ninguém me ensinou o que eu devia fazer. Foi o Senhor mesmo que quando ele diz ninguém me ensinou. Se nós olharmos o período medieval, onde tudo vinha da teologia, que era a ciência de todas as ciências, que tudo vinha da eclesiologia, e que a igreja decidia o destino dos povos, porque o Papa também era chefe de Estado, sobretudo chefe de Estado, a igreja era Estado, e que tinha uma potência danada, e ele dizia, ninguém me ensinou, isso é uma santa ironia. E tem um outro texto também, que ele fala que se ele encontrasse com um sacerdote e um anjo, primeiro ele ia beijar a mão do sacerdote. Não significa reverenciar o status sacerdotal. Aqui não é uma santa ironia, porque na época o sacerdócio era decadente. Então ele falou, ia beijar a mão e dizer, eu tenho que salvar em você o sacerdócio. Você como sacerdote está mal, mas eu tenho que salvar em você o melhor de você, é a questão da obediência. Né? Então ele várias vezes ele fez isso. Clara também. Clara viveu 27 anos depois de Francisco. Ela vai morrer em 1253, ele morre em 1226. E ela segurou a unidade da ordem por todo esse tempo. E era conselheira dos papas, porque a residência de verão dos papas era em Perugia, ficava a 57 quilômetros de São Damião. Eles vinham lá consultá-la. E Clara foi muito corajosa nesse sentido. Então, o jeito monástico franciscano é muito diferente, porque ele é baseado na fraternidade. Ele não é dentro da dimensão cenobita da tradição monástica, mas é uma intensa vida fraterna, mas vivida na clausura. Então, há essa expressividade de Clara. Teria sido uma revolução se hoje nós tivéssemos a itinerância, embora existam tantas famílias franciscanas femininas, né? Mas dentro do projeto que a igreja chama vida religiosa consagrada. Francisco era um leigo, ele nunca quis ser sacerdote, inclusive no final da vida nomearam ele diácono, que ele exerceu uma vez só quando ele botou a dalmática, que é a veste de diácono, e foi proclamar o evangelho na hora que ele montou o presépio. Mas ele nunca exerceu essa nomeação de diácono. Mas por que a igreja nomeou ele diácono? Porque ele pertencia à hierarquia, porque um leigo não podia fundar uma ordem. Mas ele nunca viveu isso. Então Francisco tinha esse jeito, mas não é um jeito franciscano. Nós não batemos muito de frente com a hierarquia, a gente vai fazendo. A gente vai vivendo, fazendo, porque o evangelho, mais do que norma, mais do que lei, ele é espírito e vida. Isso é mais do que qualquer instituição canônica.